A nova política de financiamento do governo federal para o custeio da atenção básica à saúde deve beneficiar cerca de 67 cidades de Mato Grosso do Sul. A gerente da atenção básica da Secretaria Estadual de Saúde, Karine Cavalcante da Costa, explicou essa mudança, que faz parte da Portaria 2979/19 do Ministério da Saúde. Aqui tem os itens que o Ministério da Saúde trouxe para discutir toda a política, tá? Então, a gente vai passar muito rapidamente. Aqui, só para lembrar que a atenção primária está sendo considerada hoje, a atenção primária, que é a antiga denominação de atenção básica, né? Que se utilizava essa denominação, agora é atenção primária, é uma prioridade para o Ministério da Saúde, tanto que hoje a gente tem uma secretaria de atenção primária no Ministério da Saúde, antigamente era um departamento, e com a criação dessa secretaria já pode-se ter um orçamento próprio dentro da atenção primária, em que tinha que competir com valores referentes à média e alta complexidade, agora tem um orçamento próprio para a atenção primária. Segundo, a gente tem aí uma proposta do Ministério da Saúde, que é o programa Saúde na Hora, no qual o objetivo é expandir o acesso para a população, lembrando que a população, essas unidades básicas de saúde, independente do formato que for, com saúde da família, mas principalmente com saúde da família, elas possam estender o horário de atendimento para a população. Terceiro é o programa Médicos pelo Brasil, que substitui o Mais Médicos. Esse programa Médicos pelo Brasil, é bem provável que na virada do primeiro para o segundo semestre, ele já esteja aí em funcionamento. É provável que final desse mês já saia o edital para adesão aos municípios. A quarta frente de trabalho é o próprio novo financiamento, que a gente vai falar mais sobre isso. A quinta frente de trabalho do Ministério da Saúde é a informatização do SUS. A gente está no século XXI, 2020, a gente sabe que trabalhar com papel já não é mais o ideal, e sim a gente utilizar toda forma de tecnologia existente. E, por último, que também está incipiente no Ministério da Saúde, mas que esse ano é a proposta que saia, de fato, o curso de capacitação para agentes comunitários de saúde e para agentes de endemias. Enfim, o Ministério da Saúde fez diversos estudos mostrando que os valores que são repassados, os valores para a saúde ainda são insuficientes, que mantendo o mesmo formato que a gente vinha tendo do incentivo da atenção básica, né, da atenção primária, a gente não teria uma efetividade. Eu não vou me deter nesses quadros, mas que eu quero falar mais de como vai ser esse financiamento, mas com esses estudos mostram que a gente necessitaria de ter uma mudança de financiamento, e com essa mudança de financiamento ter uma efetividade maior da atenção primária. Só um exemplo, hoje ainda, dados de 2016, 2 bilhões de reais são gastos com internações por condições sensíveis à atenção primária. Então, se a gente tem aí uns gastos relacionados à internação por conta de problemas que a própria atenção primária poderia ter sido resolvida, é porque a gente tem uma baixa efetividade dos serviços. Outro exemplo dessa baixa efetividade é a questão das consultas médicas e das consultas não médicas. A gente teria um potencial muito maior para se realizar consultas médicas e consultas não médicas, como a gente vê ali no gráfico onde está circulado. Tanto no Brasil, consultas médicas, a gente teria uma capacidade potencial de 8,33. Hoje a gente tem 1,71. Consultas não médicas, a mesma coisa. Pode ter o viés do não registro, mas quando a gente trata de não registro, isso significa, nível nacional, que não é feito. Tudo que não é registrado, infelizmente, não é feito. Vamos para frente. A gente tem a questão também de municípios de grande porte. Ali, nesses gráficos, é percebido que, onde tem município de grande porte, a gente tem menor cobertura populacional de saúde, da estratégia de saúde da família. Então, se precisa desenvolver estratégias para que haja aumento da população, da cobertura populacional nesses municípios.
O nosso financiamento da atenção primária anteriormente, a portaria 2979, era feito dessa forma, a gente tinha o PAB fixo e tinha o PAB variável. Nesses valores, não vou me deter nesses valores, mas a gente tinha o PAB fixo sendo repassado conforme a população IBGE, num valor de R$ 23 a R$ 28. E o PAB variável conforme a implantação de serviços, equipe de saúde da família, de saúde bucal, agentes comunitários de saúde, consultório na rua, academia da saúde e assim por diante. O Ministério da Saúde vem fazendo estudos mostrando os países que fazem parte da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E esses países, eles trabalham com um financiamento, um tipo de financiamento misto. Quais são esses financiamentos mistos? Tem a captação ponderada, no qual é feito baseado o cadastro da população, e nesse cadastro da população é feito a análise de vulnerabilidade dessa população. E ali o valor continua um valor fixo, mas tem essa questão da equidade, e alguns países ali que mostram que são países que fazem esse tipo de financiamento. Também, esses países fazem o pagamento por serviço, baseado na implantação de serviços. Eu tenho o serviço, eu recebo pelo serviço. Eu tenho a produção, eu recebo pela produção. E o pagamento por desempenho, que é a remuneração conforme o que eu produzo, conforme o que eu tenho de resultado. Que, no caso, também, os países são praticamente os mesmos. E ali sempre é citado o Reino Unido. A gente sabe que a atenção primária do país, do nosso país, ela tem bastante do que é do Reino Unido. E o sistema do Reino Unido também é um sistema universal, é um sistema que é um sistema de ponta também. Então, desses modelos que a gente tem de financiamento, o Ministério da Saúde pegou um pouquinho do que é bom de cada um e fez o financiamento para a atenção primária. Pelos estudos que o Ministério fez, o ideal é que a percentual de um orçamento para a atenção primária fosse de 30% recursos federais. A ideia é de se chegar nesse percentual. E lembrando que do que é feito de pagamento no Reino Unido, a maioria, 52%, o pagamento é feito em cima de captação ponderada, ou seja, em cima de população, e em cima dessa população que é cadastrada. O pagamento por desempenho, que são baseados nos resultados, tem uma série de evidências que mostram resultados positivos. Então, o pagamento baseado em resultados, a gente vê melhora dos registros de usuários, a redução nas falhas de tratamento, controle de doenças crônicas, a pressão arterial, hemoglobina glicada, melhora nas ações de rastreamento, melhora na prescrição dos medicamentos, redução na internação de emergências. Então, já é comprovado que você repassar o recurso conforme o resultado que aquele serviço demonstra, pode causar essas melhorias para o serviço. O novo financiamento, então. O novo financiamento tem aqueles objetivos. Primeiro, é valorizar, é reforçar a responsabilidade de cada equipe com a sua população. E eu acho muito interessante que o Ministério vem trabalhando com esse termo. Eles não gostam muito de trabalhar com o termo de população. Por quê? População não tem CPF, né? População é generalizada. O Ministério tem trabalhado com muito esse termo de pessoas, porque cada pessoa tem o seu CPF, cada pessoa tem o seu histórico. E o que a gente precisa, na verdade, município também, todos os níveis da atenção, precisam ter a noção exata de quem são essas pessoas, quantas pessoas são, qual que é a característica delas, quais são os seus problemas de saúde, ter essa base de dados individual para que o planejamento e a programação das ações sejam mais eficazes. Além disso, é estimular o aumento da cobertura real. Por quê? Porque a gente sabe que a cobertura que sempre foi feita, o cálculo de cobertura, foi sempre feito em cima de estimativa, e não da realidade daquela população que existe naquele território.
O novo financiamento também vem para fortalecer os atributos da atenção primária. Quais são os atributos da atenção primária? De acordo com Barbara Starfield, que é a grande pessoa que pensou em atenção primária no mundo, a gente tem aí atributos que são muito importantes, como o acesso universal, o primeiro contato, a integralidade, a coordenação do cuidado, a orientação familiar, a orientação comunitária. Então, a ideia desse novo financiamento é para isso, para que a gente consiga atingir esses atributos da atenção primária. Buscar, logicamente, melhores resultados em saúde para a população. Outros objetivos: avançar cada vez mais na capacidade instalada das unidades básicas de saúde, para que a gente consiga que essas unidades tenham capacidade de informatização. Porque hoje, todo mundo tem o celularzinho, às vezes mais de um celular, e não dá mais para a unidade, para o serviço público, não ter uma informação eletrônica, sendo que os serviços privados têm a sua informação eletrônica. Outra coisa, incentivar os avanços na qualidade da atenção, principalmente relacionadas à residência multiprofissional. O Ministério da Saúde tem uma frente de trabalho também relacionado ao incentivo às residências. Avançar nos processos de promoção e prevenção, incentivar o cuidado das populações em contextos específicos. Beleza. Agora a gente vai pensar, como vai ser isso na prática? O pagamento, o novo financiamento vai ter 3 componentes, e, na verdade, 4 componentes, e o quarto a gente vai deixar um pouquinho por último mesmo. Por quê? Porque ele tem 3 componentes, como a gente viu nos exemplos anteriores dos outros países. A gente vai ter um componente que vai ser a captação ponderada, e é captação mesmo, com I, porque é por pessoa cadastrada, por pagamento por desempenho e incentivos a estratégias e programas. Como é que vai ser essa captação ponderada? Eu acho que isso aqui é muito interessante da parte do financiamento, porque agora a gente vai ter a informação individualizada, porque com o cadastro a gente vai saber quem é quem, vai saber quem é quem na realidade. Então, a ideia é repassar o recurso baseado no cadastro de cada pessoa que é coberta por serviços de atenção primária em saúde da família e equipes de atenção primária. E o que é mais lindo é que, além de ter esse cadastro, as pessoas com aquelas vulnerabilidades ali, vulnerabilidade socioeconômica, que é a questão de pessoas que recebem o programa Bolsa Família, que recebem o benefício de prestação continuada, que recebem até 2 salários mínimos, essa pessoa que é cadastrada e está naquela situação vai poder ter um peso diferente. Então, o valor vai ser diferente para essas pessoas que estão nessas situações. E também tem a característica demográfica. Crianças abaixo de 5 anos, idosos acima de 65 anos, também vai ter um peso diferenciado no valor repassado. Outra situação também, classificação geográfica. O Ministério da Saúde não vai considerar todos os municípios iguais. Então, tem 5 tipos de estratificação conforme IBGE. Município urbano, município rural adjacente, município rural remoto. Se o município estiver nessa situação, o valor também vai ser diferenciado. Ali estão as classificações e o número de municípios em cada uma dessas classificações. O Ministério da Saúde, ele pegou e ele fez o seguinte: município urbano, uma equipe de saúde da família, por ser urbano, ele pode acompanhar até 4.000 pessoas. Agora, no município que é um município rural, ele não vai acompanhar 4.000 pessoas, logicamente, ele vai acompanhar um número menor. Então, o que ele fez? Ele reduziu o quantitativo, o parâmetro de cadastro dessa população. No município rural, eu posso ter ali o quê? 2.000 pessoas. Então, eu vou considerar esse parâmetro para esse tipo de município. Ali, ali mostra o peso de cada um daqueles critérios de vulnerabilidade. Então, se o município tem pessoas com critério de vulnerabilidade,
o valor vai representar 30% a mais do valor da base de captação. E, relacionado a cada estratificação de tipologia do IBGE, também o município vai receber 1,45 vezes a mais por pessoa cadastrada. Ali é só são os valores, né, para a memória de cálculo, em que a gente vê os pesos. Quanto mais longe, quanto mais rural, maior o peso. E quanto mais critérios de vulnerabilidade, maior também o peso. Ali mostra o seguinte: toda a memória de cálculo do PAB fixo a gente fazia em cima de R$ 23 a R$ 28. Agora, o nosso, vamos chamar assim, o nosso PAB fixo, eu falei variável, né? Eu errei. Antigamente, o PAB fixo era R$ 23 a R$ 28 por habitante ano. Agora, o PAB fixo, vamos chamar assim, não vai ser mais esse valor, vai ser fixo em R$ 50,50, ou seja, dobrou o valor per capita. Agora, os municípios que têm população de vulnerabilidade e critérios do IBGE, da tipologia, se a gente for considerar, o PAB desse município, o PAB, pode ir até a R$ 131. Então, tem um aumento muito considerável em relação ao que era repassado antes com o PAB fixo. Isso aqui é uma característica rápida, não vou ler, mas é só o seguinte: antigamente, se a equipe de saúde da família não tinha um determinado profissional, ela parava de receber por completo o incentivo de saúde da família, de saúde bucal ou do serviço. Agora não. Por exemplo, a gente sabe que médico é um grande problema para todos os municípios. Quando não tinha médico, a equipe inteira deixava de receber o incentivo financeiro. E a gente sabe que a saúde não é feita só por médicos, a equipe não é feita só por médicos, a gente tem enfermeira, a gente tem dentista, a gente tem agente comunitário, a gente tem técnico de enfermagem trabalhando. Isso não é justo, cortar o incentivo todo. Agora vai ter uma penalidade mais branda. Ou seja, se eu tiver profissionais, se eu tiver equipe sem profissionais por mais de 60 dias, eu vou receber 75% daquele valor da equipe, 50% do valor da equipe. A gente falou do primeiro componente, que é a captação ponderada. Agora a gente vai falar do segundo componente, que é o pagamento por desempenho. Acho que todos vocês conheciam o PEMAC, Programa de Melhoria da Avaliação e da Qualidade, né? Em que o Ministério da Saúde repassava recurso conforme a certificação de cada equipe, conforme a nota que cada equipe recebia baseado na avaliação. O que vai acontecer? Não vai existir mais essa forma do PEMAC. O PEMAC tinha mais de 1.200 variáveis que eram avaliadas. Agora vão ser 7 indicadores. E esses indicadores foram escolhidos com base na relevância política. 10 minutos. Relevância política, esquece política. Relevância clínica e epidemiológica, indicadores de processos e resultados intermediários e indicadores de resultados em saúde, indicadores globais, metas graduais. O monitoramento vai ser quadrimestral. E esses indicadores vão ser avaliados por equipe e o município vai receber um valor baseado nesse resultado.